Você já viu uma planta que na natureza tem acesso à água todos os dias? Difícil, né? Por que a sua tem? Desde sempre, a gente aprende que rega é algo muito importante para o desenvolvimento das nossas plantas, né? A gente pensa que planta feliz é planta regada todo dia. A virada de chave que a gente precisa ter é que a jardinagem precisa ser prazerosa e flexível, não aquela obrigação que a gente tem que estar de olho todo dia, senão as plantas vão morrer. Então por isso, eu gosto de pensar em alguns truques e alguns macetes que ajudem as plantas a se virar sozinhas quando eu não estou perto ou eu não tenho disponibilidade para estar ali de olho nelas e vendo como é que elas estão crescendo, como é que tá tudo. Então assim, eu já comentei, mas é bom reforçar. Eu não conheço nenhuma planta que vá morrer se ficar um dia ou dois sem água. Aliás, a maioria das minhas plantas eu rego uma vez por semana. E elas estão bem e estão saudáveis e tá tudo certo. E é importante a gente tomar esse cuidado porque água em excesso pode ser um problemão para as nossas plantas. Ela pode apodrecer as raízes da nossa planta e apodrecendo as raízes, alguns fungos e bactérias podem entrar dentro da planta e começar a se alimentar dela de dentro para fora. E além disso, trazer outras pragas que são bem chatas de lidar. Muitas vezes, planta que está com fungo ou com bactéria pode exigir algumas podas e alguns procedimentos bem invasivos. Então, vamos tomar cuidado para não regar em excesso, tá? A sua planta vai agradecer. Entretanto, água de menos também não é o ideal. Água de menos pode ressecar o corpo da planta e dificultar que ela absorva os nutrientes que estão no solo. Isso é prejudicial porque é quando a água entra no solo que ela dissolve os nutrientes que estão ali e que a planta puxa para dentro dela por meio das raízes. De cada raiz da planta saem uns canudinhos tão fininhos e tão pequenininhos que são invisíveis a olho nu, mas são por eles que a planta puxa a água do solo e por consequência puxa os nutrientes também. Então vamos prestar atenção nisso daí, né? Não deixa elas passarem sede também, tá? Mas do jeito que você tá falando, seu Lucas, eu não vou saber quando que eu tenho que molhar minha planta. Se não dá também. Ficou muito besta. Se você tá na dúvida se você deve molhar ou não, não molha. Molha só quando você vê que o solo tá bem seco. E aí, quando você for molhar, molha com gosto. Pode molhar até sair água por baixo do vaso. Você quer o substrato. Você quer que o substrato fique bem úmido para a planta poder puxar tudo que está ali no solo e que faz bem para ela. Então, quando você for molhar, pode molhar sem culpa, tá? E por que eu digo isso de esperar o solo estar bem seco? É muito mais fácil salvar uma planta que está desidratada do que uma planta que está afogada. Porque na planta desidratada, as estruturas dela ainda estão ali. A planta que está com fungo, ele está começando a se alimentar do que está ali dentro e a planta está começando a apodrecer. Então, quando a planta está com sede, é melhor do que quando a planta está com muita água. Só que, apesar de tudo isso que eu estou te falando aqui, eu quero que você saia desse vídeo sabendo que as coisas não são cravadas na pedra, tá? Sabe aquele dia de calor que a tua planta ficou meio molenga, mesmo você tendo regado ela no dia anterior? Pode molhar de novo, tá tudo bem. Que nesse caso, o clima pede que a planta receba mais água. As plantas respiram, assim como a gente, e quando elas respiram, elas liberam água também na atmosfera. Então a água que está dentro do corpo delas sai naturalmente. E aí nesses dias de calor, isso acontece com uma maior intensidade. Então é importante a gente repor para a planta se manter hidratada. Mas também o clima não precisa ser um fator muito determinante no seu regime de regas. Por exemplo, se você mora em um lugar que é muito calor e que por ser muito calor a água evapora mais rápido do substrato e aí não está rendendo para você, você pode tentar manipular o substrato, como eu já ensinei aqui no canal, e o vídeo está aqui na descrição, para garantir que a terra por si segure água por mais tempo. E aí você pode fazer outros macetes, como cobrir o solo, por exemplo, tipo nesse caso aqui, que eu coloquei casca de pinos, e fazer esse tipo de truque para garantir que as plantas consigam se virar bem, sem você estar ali todo dia tendo que colocar água nelas, porque a cidade é muito quente, porque você não consegue passar muito tempo sem regar suas plantas. E, por fim, não tenha medo de testar diferentes regimes de rega para suas plantas. Às vezes a gente sai da floricultura com aquela orientação de
300 ml de água por semana, alguma coisa do tipo, sabe? Essas orientações não estão erradas, mas elas vêm de um produtor que produz plantas em larga escala em ambiente controlado. Então você consegue ver como o nosso caso é diferente dele? Eu, particularmente, só molho as minhas plantas quando elas estão pedindo ou quando está muito calor. Às vezes eu passo mais de uma semana sem regar e tá todo mundo aqui feliz e saudável e tá tudo certo. É muito importante que você conheça as suas plantas, o clima no lugar onde você mora e o local onde a planta está, porque esses fatores vão te ajudar a dar uma resposta bem mais precisa para aquela pergunta: quanta água essa planta precisa? Resumindo tudo, hoje eu te mostrei qual que é a importância da rega no desenvolvimento das plantas e o que pode acontecer se a gente errar a rega, colocando água de mais ou água de menos. Também te mostrei algumas estratégias para fazer com que a água renda mais no substrato da sua planta, como manipulação do substrato, que eu já ensinei aqui no canal, e observação do clima da cidade onde você mora e do local que a planta está ficando. Me conta aqui nos comentários com que frequência você está regando as suas plantas e se essas dicas que eu te dei aqui te ajudaram de alguma maneira a melhorar o seu cuidado com as suas plantas, tá? E se você tiver algum problema ou alguma dúvida, me manda uma mensagem no meu inbox. As redes sociais do Plantado em Casa estão aqui na descrição do vídeo, que eu vou tentar te ajudar com muito prazer. Se inscreve aqui, deixa um like para ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu soltar um vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Obrigado!